Clara Fragomeni, eu sou cirurgiã plástica de formação, desde 95 eu tenho meu título de cirurgia plástica. Eu fiz medicina estética, 2 anos pela Sociedade Brasileira de Medicina Estética, fiz dermatologia pela Academia Brasileira de Dermatologia, pós-graduação, e fiz medicina anti-envelhecimento e nutrologia no Instituto Cenegenics nos Estados Unidos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da importância da atividade física como prescrição médica, né? O porquê que a atividade física ela tem que fazer parte da nossa prescrição médica, que ela é muito mais do que um simples modo de vida, né? O número de pessoas com mais de 50 anos tem subido muito, tem crescido muito nos últimos anos. Os avanços da medicina fazem com que a gente viva cada vez mais, queiramos ou não, nós vivemos cada vez mais. Isso gera algum tipo de problema. Por quê? Porque a nossa esperança de vida aumentando também traz problemas a nível hospitalar, a nível de custo mesmo, né? Porque essas pessoas estão envelhecendo, porém elas estão envelhecendo com comorbidades, com patologias, né? Então, de estatística, né, nós sabemos que o número de hospitais vem aumentando, o número de consultas médicas vem aumentando. Por quê? Porque a qualidade de vida vem decaindo no sentido de gerar doenças degenerativas, né? Então, em 2019, existia em Portugal 238 hospitais, né? 8 mais que em 2010, né? E as consultas também têm aumentado sistematicamente. Vou deixar os slides para vocês irem vendo depois, ok? Quando as pessoas chegam nos 60 anos, os baby boomers, eles começam a se deparar com um problema, porque eles têm uma situação financeira equilibrada, porém, eles começam a ter doenças do envelhecimento, que a gente achava que eram inerentes ao envelhecimento, né? Hoje já sabemos que a gente consegue tratar e evitar muitas dessas patologias, ok? Então, quais as doenças que eu posso literalmente prevenir e tratar com exercício? Eu posso tratar e prevenir os maiores assassinos, né? São as causas de maior morte, são as doenças cardiovasculares, os cancros, AVC, que é acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e osteoporose. Essas doenças podem ser literalmente tratadas com exercício físico. Quais mais? Obesidade, artrite, depressão, dislipidemia, tudo isso pode ser evitado e tratado com atividade física. Então vamos para os estudos. Os primeiros estudos enfatizaram que quem tem menos ajuste tem mais a ganhar com o exercício, ou seja, uma pessoa que é mais sedentária, essa pessoa vai ter menos expectativa de vida. Então essa pessoa vai ganhar muito mais expectativa de vida quando começar a fazer uma atividade física, né? Nós vamos falar em METs. O MET é o equivalente metabólico da tarefa por hora, ou seja, um MET é a necessidade calórica por quilo por hora de atividade dividida pela necessidade calórica por quilograma em repouso, né? Ou seja, ele estima o gasto energético da atividade física executada. Então, quando o paciente tem um MET de aumento na capacidade de exercício, ele consegue melhorar em 12% a sobrevida dele, tá bem? Então, os participantes que tiveram um MET menor do que 5, né, tiveram aproximadamente o dobro da probabilidade de morrer do que aqueles que tinham um MET de 8, tá? A capacidade de exercício absoluta, medida em METs, previu o risco de morte, muito melhor do que as outras previsões pela idade. Então, tanto os participantes saudáveis quanto os participantes que tinham alguma patologia, ou hipertensão, ou diabetes, etc., o pico da capacidade de exercício foi considerado um preditor muito mais forte de morte do que o fator de risco, tá? Então, o condicionamento físico deficiente, ele provou ser muito mais mortal do que diabetes, do que hipertensão, do que obesidade e afins, tá bem? O exercício é muito mais importante do que o hábito de tabaco, né? O paciente
que fuma tem mais risco cardiovascular. Porém, o que é sedentário tem risco maior ainda, né? Então, o preparo físico significa mais vida, mais longevidade. O músculo esquelético, ele tem um efeito anti-inflamatório no nosso corpo. A gordura tem um efeito inflamatório e a musculatura tem um efeito anti-inflamatório. Então, o exercício é considerado um método seguro e barato para reduzir o estado de inflamação do nosso corpo. A inflamação aguda é o meio pelo qual o corpo se repara, se regenera. Eu tive um corte, um machucado. Porém, ela é boa quando ela é aguda. Porém, quando ela é crônica, né, ela promove a formação de várias doenças. Então, o exercício, por meio da contração mecânica, né, que ele exerce, ele libera biocinas, ele libera compostos anti-inflamatórios que vão reduzir a inflamação, que vão reparar, vão curar e vão regenerar o tecido, né? Então, o exercício vai funcionar como mecanismo para curar, para beneficiar o meu organismo. No início da existência do homem, a atividade física de baixo nível era realizada continuamente. Nós andávamos muito, nós éramos caçadores-coletores, nós não sabíamos ainda nem domar o grão. Nós andávamos, íamos caçando e íamos colhendo coisas, né? E de vez em quando brigar para matar um bicho. Então nós tínhamos alguns episódios de alta intensidade no nosso exercício, né? A vida moderna, a vida que a gente tem hoje é completamente diferente, né? Nós não temos mais esse tipo de atividade. Então, o exercício, ele é fundamental para reparar isso e para baixar o nosso nível de gordura, que é inflamatório, e o mecanismo de redução da gordura e aumento dos anti-inflamatórios, né? Quanto maior o volume de exercício, eu tenho marcador sanguíneo mesmo. O fibrinogênio cai, insulina, o PCR, fator 8, os leucócitos. Nós temos mesmo uma modificação analítica após a realização de exercício físico, né? Existem trabalhos que mostram a capacidade do exercício na mortalidade, né? Então, assim, quanto mais exercício a pessoa tiver acima de 5 METs, o nível da mortalidade é mais baixo. Então, a redução foi observada mais em pacientes que tinham a capacidade de atingir aptidão aeróbica maior, né? Então, você, como eu já falei lá atrás, você aumentando 1 MET, você aumenta em 12% a sobrevida, ok? Então, o risco de morte de pessoas que têm acima de 8 METs é muito menor do que os que têm 5 METs. Então, o paciente que tem um condicionamento físico maior, ele tem uma longevidade maior. Isso é indiscutível em todos os trabalhos realizados, né? Então, a prescrição de exercícios não difere para pessoas mais velhas e para pessoas mais jovens, né? Os efeitos do treinamento, tanto para idoso como para pessoas mais jovens, eles ambos podem modificar o VO2 máximo. O VO2 máximo é um preditor de longevidade. Então, não precisa fazer diferenciação. Claro, eu vou fazer diferenciação no condicionamento da pessoa. Quando eu vou fazer um exercício físico, eu não vou contar com a idade, vou contar com o condicionamento inicial dela, não interessa a idade, ok? Então, o exercício, resumindo, reduz a coagulação sanguínea, é um antiagregante plaquetário, melhora a autoimagem, melhora o humor, reduz o estresse, melhora a aparência física, aumenta a energia, dá a sensação de bem-estar para a liberação provavelmente das endorfinas, né? Ele reforça mudanças positivas no nosso estilo de vida também, porque a pessoa que começa a fazer atividade física, depois de 4 ou 5 meses, também começa a desinteressar pelo tabaco ou por hábitos ruins, a pessoa começa a modificar hábitos para melhores também, né? O exercício também tem a capacidade de restaurar função de órgãos, né? Ele melhora, por exemplo, articulação, osso. Quando eu faço exercício físico, por exemplo, quando eu fortaleço a minha musculatura do braço, eu estou blindando a minha articulação, eu estou protegendo o meu ombro,
o meu joelho, né? Quando eu tenho lesão, geralmente é por fraqueza muscular. Eu tenho uma musculatura fraca que não consegue estabilizar o joelho, não consegue estabilizar meu ombro, não consegue estabilizar minha coluna. E eu começo a ter lesões, hérnias de disco, todas essas doenças degenerativas, elas não se dão pelo exercício, elas se dão pela falta de exercício. E muita gente fala assim, eu não posso porque eu tenho um problema no ombro, porque eu tenho um problema no joelho. E é justamente essa pessoa que precisa fazer exercício, ok? A caminhada, ciclismo, também são importantes, né? Porém, o exercício de força, ele é fundamental para aumentar a resistência física. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, acima do peso, um obeso, que tem uma musculatura completamente comprometida, fraca, né? E põe essa pessoa para correr, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai usar de substrato gordura e músculo, não só gordura. Aliás, ele vai usar muito mais o músculo do que a gordura, se ele fizer uma corrida contínua, não fizer um intervalado. E aquele peso todo, ele vai começar a ter lesão na anca, no joelho, porque ele não tem musculatura para proteger aquele joelho e está com peso excessivo. Né? Então, antes de colocar um paciente obeso para correr, por exemplo, ele tem que fazer exercícios de musculação. Mas o exercício de musculação também não é pegar 100 quilos, né? É começar com exercícios mais isométricos. Isso um preparador físico vai saber muito bem, né? Essa arte da atividade física é uma arte, tanto é que existe uma faculdade para isso, né? Existe um estudo. O médico só tem que entender que ele tem que prescrever, que ele tem que parar de não recomendar o exercício físico. E um bom preparador físico vai fazer o seu trabalho, tá? Que mais? O exercício aeróbico e o exercício de força, eles caminham paralelamente, né? Lado a lado. Por quê? Quando eu faço exercícios de força, eu preparo o meu corpo. Só que o exercício aeróbico, principalmente o intervalado, ele vai ajudar a eu queimar essa gordura que eu estou precisando queimar. Ele vai fazer com que o meu índice de massa corpórea, principalmente gorda, diminua, né? Então a gente sabe que a melhoria tanto das doenças cardíacas, diabetes, não é só exercício de força, mas também os exercícios cardio intervalados, porque eles fazem a massa gorda diminuir. E lembrando, novamente, tecido adiposo é o quê? Inflamatório. Né? Então, eu tenho que tirar o meu paciente de uma situação de inflamação, tá? Então, assim, quando eu tenho uma musculatura forte, lembra que o nosso coração é músculo estriado, né? Quando eu faço exercício aeróbico junto com musculação, eu vou ter um coração muito mais eficaz, né? Ele vai trabalhar muito melhor, ele vai bombear sangue de uma forma muito mais eficaz. Então, eu vou ter uma melhoria de todo o meu sistema cardiovascular, tá bem? Outra coisa, um estudo mostra que quanto maior a força muscular, menor é a rigidez da artéria central, que é um preditor de mortalidade cardiovascular. Então, a atividade física também prolonga a vida da minha artéria, tá bem? Então, o treino de resistência pesada a curto prazo, ele elimina os déficits relacionados à idade, né? Na massa e força muscular em homens mais velhos e saudáveis. Então, fizeram um trabalho com os homens, né? Um treino de resistência intenso, de curto prazo, em homens idosos e saudáveis, é suficiente para superar os déficits de massa muscular quando comparados a homens jovens, né? A aplicação prática dessa pesquisa é que os homens mais velhos saudáveis podem receber a prescrição de um programa de treino de força pesado de corpo inteiro para aumentar substancialmente sua massa muscular a níveis semelhantes de um indivíduo jovem. Então, é muito importante que tenha exercício de força, exercício de resistência, junto com o exercício aeróbico. Então, doenças crônicas. Tem vários trabalhos que demonstram que eu tenho melhoria nas doenças crônicas. A doença arterial coronariana é uma delas. É uma doença grave, né, que é responsável por mais de 2.000 mortes nos Estados Unidos por dia, né? E é maior que os ataques cardíacos. Então, é uma doença que interrompe a vida de muitas pessoas. E a atividade física,
ela é capaz de reduzir vários fatores de risco da doença cardiovascular, como a hipertensão, como a dislipidemia, né, a lipoproteína de alta densidade, a alta, né, baixo HDL, obesidade. Então, e também aumenta o bem-estar psicossocial do paciente, né? Então, a dieta, ela é fundamental, óbvio, né? O paciente tem que ter uma higiene alimentar, não é fazer dietas muito restritivas, mas ter uma limpeza na alimentação, né? Comer coisas mais saudáveis, coisas mais equilibradas. Para isso também tem uma outra profissional, que é a nutricionista, que estudou uma faculdade, quer dizer, a alimentação não é uma coisa tão simples assim, a gente acha que sabe tudo, é tão complexo que existe uma faculdade para isso, né? Então, consultar uma nutricionista e consultar um preparador físico, qual é a nossa função como médico? Saber que esses profissionais são importantes e devem ser encaminhados, ou até trabalhar mesmo com uma nutricionista, trabalharmos com um profissional do desporto que a gente confie, né? Porque a nossa consulta, a medicina integrativa, ela é isso, né? Ela é multidisciplinar. Onde que o exercício melhora a insuficiência cardíaca, leve e moderada, né? É, a quantidade de exercício, né, reduz a incidência da insuficiência cardíaca. Ela melhora, o paciente já tem a insuficiência cardíaca instalada, ele melhora com a atividade física, né? Aquela falta de ar, a troca gasosa. Por quê? Porque eu melhoro o VO2 máximo, né? Eu melhoro a utilização do oxigênio pelo meu corpo. E quanto maior o VO2 máximo, maior é a minha longevidade, né? Então, exercícios vigorosos no início da fase adulta fazem com que a nossa vida prolongue, que eu tenha uma vida adulta mais longa, né? E mais saudável. E isso independe se eu for diabético, se eu for hipertenso, se eu for obeso, né? Sempre eu vou ter ganhos, sempre vou ter melhoria fazendo atividade física, né? Além disso, a gente tem o hábito de dar muito repouso para os nossos pacientes, né? E não, na atividade física não tem nenhum remédio, nenhuma cirurgia que recupere um paciente pós um AVC como o exercício físico, né? A fisioterapia nada mais é do que exercício físico. O que ele tem que ser é bem direcionado, né? Bem acompanhado. Hipertensão. Também existem vários trabalhos mostrando que a atividade física regular baixa os níveis de tensão, né? Paciente que adere a um programa que tenha intervalado, HIIT, né, com exercícios de força, melhoram brutalmente a tensão arterial, ao ponto de reduzir o uso da medicação, né? Então, lembrando uma coisa, exercício físico é um remédio, por isso que a aula aqui dizia que ele tem que fazer parte da prescrição médica. Então, assim como todo remédio, quando eu paro de usar, a doença volta, né? Então, o exercício físico é para ser feito regularmente, sem pausa, né? Óbvio, pausa de uma semana, umas férias, um descanso, mas ele tem que ser feito regularmente. Se eu paro o exercício físico, também eu tenho redução no efeito, como se fosse um medicamento, né? Outra coisa que vocês têm que estimular o paciente a começar uma atividade física dentro do possível dele. Claro que existe, já vou falar da prescrição, um tempo mínimo, o ideal, né? Tem que focar no ideal. Mas se ele falar, doutor, eu só consigo uma vez por semana, tá bem, tá valendo. Vamos começar com uma vez por semana, sabendo que a nossa meta é depois aumentar para duas, depois aumentar para três, mas tem que ter um início. Se a gente diz para o paciente que ele tem que fazer 5 vezes por semana, não, doutora, esquece, para mim não dá, esquece. E o paciente nunca vai começar a fazer, tá bem? Diabetes. O exercício físico ele pode tanto prevenir como retardar as complicações do diabetes, né? Doença vascular cerebral. Para o exercício físico, também eu tenho redução no efeito, como se fosse um medicamento, né? Outra coisa que vocês têm que estimular o paciente a começar uma atividade física dentro do possível dele. Claro que existe, já vou falar da prescrição, um tempo mínimo, o ideal,
né? Tem que focar no ideal. Mas se ele falar, doutor, eu só consigo uma vez por semana, tá bem, tá valendo. Vamos começar com uma vez por semana, sabendo que a nossa meta é depois aumentar para duas, depois aumentar para três, mas tem que ter um início. Se a gente diz para o paciente que ele tem que fazer 5 vezes por semana, ah, não, doutora, esquece, para mim não dá, esquece. E o paciente nunca vai começar a fazer, tá bem? Diabetes. O exercício físico ele pode tanto prevenir como retardar as complicações do diabetes, né? Doença vascular cerebral, do coração, dos rins, dos olhos, das pernas, que pode ocorrer já em diabéticos com menos de 40 anos. Então, os mesmos benefícios que a gente vê em paciente que não tem diabetes é observado no paciente que tem diabetes. Tá? Ele melhora o padrão dos lipídios, do sangue, a tensão alta, né? Que é muito comum nos pacientes diabéticos. Além disso, também o exercício aumenta o metabolismo do açúcar, né? Então, ele deixa com que a insulina seja mais eficaz, né? Porque ele reduz a necessidade, às vezes até da insulina ou da quantidade de insulina. O paciente começa a fazer atividade física, muitas vezes ele precisa de menos insulina do que ele usava antes, né? E reduz o risco da doença vascular, tá bom? Então, assim, a diabetes é uma doença que eu preciso de mecanismos complexos, né? Eu preciso da dieta, eu preciso da atividade física, eu preciso da medicação, né? O que a gente sabe é que as complicações do diabetes são reduzidas com a atividade física. Então, o exercício, né, regular, vigoroso, com moderado, né? Reduz muito tanto a diabetes em mulheres obesas, quanto às suas complicações, tá? Quanto mais exercício for realizado, menor vai ser o risco, tá? Então, assim, 3 horas por semana de exercício vigoroso para o diabético reduziu em 46% o risco de mulheres ficarem diabéticas tipo 2. 3 horas por semana de caminhada reduziu o risco em 42%. Então, assim, resumindo, uma caminhada rápida diária de 30 minutos reduz quase a metade o risco de diabetes tipo 2 em mulheres. E melhora o padrão dos lipídios, o padrão anormal, né? E também reduz a tensão associada, a tensão alta associada ao diabetes, né? Osteoporose. A osteoporose afeta 24 milhões de mulheres nos Estados Unidos, né? Pós-menopausa. Então, assim, o que a osteoporose, ela é uma fraqueza da musculatura, uma perda da massa óssea, né? Que faz com que eu possa ter uma fratura osteoporótica por uma queda, né? A própria falta da musculatura faz com que eu tenha uma perda do meu equilíbrio, né? Então, isso pode favorecer a minha queda e a minha fratura. Então, eu tenho que lembrar que o músculo, ele se agarra no meu osso, né? Quando eu faço uma contração do meu braço, o músculo, ele está, a origem e inserção dele estão agarradas em tendões nas extremidades do meu osso. Então, quando eu contraio o meu braço, o que o músculo faz? Ele puxa meu osso, né? Porque ele é apoiado no meu osso. E quando eu puxo o meu osso, eu estimulo o meu osso a fazer mais osso. Por isso que a musculação é um tratamento para a osteoporose na terceira idade, né? Eu carregar peso, né? Claro, respeitando não é a idade, respeitando o condicionamento físico daquele indivíduo, né? Que eu tenho pessoas de 60, 70 anos com uma resistência física melhor do que às vezes um de 20. Né? Então, para isso, o preparador físico vai fazer a avaliação e vai começar conforme o paciente for ficando mais resistente, seu músculo e seu osso, vai aumentando o grau de desafio, vai aumentando lentamente, né, a carga, não é logo no primeiro dia, como é óbvio, mas é brutal a diferença de um paciente quando começa a fazer exercício físico de força na massa óssea, desde que ele não tenha outros componentes, né, de uma doença que o impeça. Hiperlipidemia. A dislipidemia, né, está muito relacionada também com o sedentarismo. Quando o paciente começa a fazer um exercício físico regular,
né? Nós temos um aumento do bom colesterol, do HDL, e uma redução do LDL, né? Os triglicérides também são afetados no exercício físico, né? 8 meses tem um trabalho que mostra que 8 meses de uma prática regular de exercício, né? Que foram assim, dieta e caminhada, as taxas de colesterol melhoraram. Claro, tem que sempre ter a dieta associada, né? A alimentação, principalmente o açúcar, né? O ideal seria sempre o paciente, as pessoas é, pararem mesmo de comer açúcar, né? Porque ele tem um impacto na nossa taxa de colesterol, isso é outra aula, né? Mas a alimentação ela é fundamental nos ganhos desse paciente, né? Tem um trabalho também que mostra que o treinamento de exercício por 12 semanas, o paciente que tem uma boa aderência, né, aumentou o HDL, né, foi capaz de aumentar o HDL. E o treinamento físico, sem alterar o peso corporal, ele fez o HDL aumentar, né, e diminuir o LDL, que é o colesterol pior, né. Então, isso demonstra que tem um efeito benéfico, porém, eu tenho que ter um exercício que eu gaste pelo menos 350 calorias, né, por sessão. E para eu manter, é a mesma coisa, eu tenho que continuar fazendo exercício. É encarar como se fosse um remédio, né? Então, se eu paro o remédio, eu volto a ter o sintoma, eu volto a ter o problema. Então, eu não posso parar de fazer o exercício físico. Menopausa. Uma mulher em menopausa, quando não faz reposição hormonal, ela também pode se beneficiar da atividade física. Claro, a que faz, mais ainda. A que não faz, ela tem afrontamento, depressão, estresse, ansiedade, distúrbio do sono, começa a perder massa óssea, doença cardiovascular, começa a ganhar peso, principalmente um padrão masculino, em volta da cintura, né? O ideal dessa mulher é fazer uma remodulação hormonal, né? Repor as hormonas dela, né? O estrogênio dela, a testosterona dela, a progesterona dela, não progestágenos, não estrogênio equino do cavalo, da égua, nada disso. Feito isso, né, a atividade física ela é fundamental para a recuperação óssea, do sono. Porém, mesmo as pessoas que, infelizmente, não podem fazer a remodulação hormonal, também se beneficia da atividade física. Então, existem muitas maneiras de controlar, né, a menopausa, mas a atividade física ela é o número um, né, a alimentação e a atividade física. Então, como que ela vai agir? Ela vai melhorar o estresse, porque quando a pessoa faz atividade física, o nível de estresse vai diminuir, vai ajudar na perda de peso, vai melhorar nos afrontamentos, porque vai controlar os fogachos, né? Vai melhorar a massa óssea por estímulo e vai melhorar a tensão arterial, as doenças cardiovasculares em geral. Então, o que a mulher pode fazer? Tudo, né? Ela pode fazer exercícios de força e tudo que seja aeróbio, de preferência intervalado, fazer uma alta intensidade, uma baixa intensidade. Se ela fizer depois de uma atividade física, fazer 10 minutos, se fizer sozinho, 25, 30 minutos, tá? Obesidade. A obesidade, o paciente obeso é um paciente inflamado, né? Então, todo paciente obeso, mais dia menos dia, vai evoluir para uma síndrome metabólica, né? Então, ele vai acabar ficando hipertenso, acabar ficando diabético, vai acabar tendo o colesterol alterado. Então, a atividade física, ela é fundamental para eu conseguir um sucesso no emagrecimento do indivíduo, né? Tentar emagrecer só com dieta é ingrato, porque a pessoa sofre e não vai conseguir obter resultado, porque ela vai perder muita massa muscular. E a massa muscular é fundamental para o nosso metabolismo, né? O nosso metabolismo não é da gordura, a gordura tem metabolismo baixinho, né? Porque a gordura é um tecido de reserva, não é um tecido ativo, né? Já a musculatura não, a musculatura é um tecido ativo, é um tecido que consome muita energia, metabolicamente muito ativo. Então, se eu tenho mais músculo, eu vou precisar comer mais para manter minha musculatura. Então, é fundamental associar a dieta de perda de peso
atividade física de força, de hipertrofia, de musculação, para eu poder aumentar minha massa muscular, aumentar o meu metabolismo e, com isso, baixar a minha taxa de gordura, né? Porque eu tenho que ter um déficit calórico. Se eu tenho um metabolismo maior, mesmo que eu coma igual, eu já começo a ter um déficit calórico do que eu tinha antes, tá? Então é fundamental. Atividade física também interfere no sono e na depressão. Então, tem vários estudos que mostram que as pessoas que fazem atividade física aumentaram o número de horas que dormia e também reduziu o tempo de pegar no sono. Eles conseguem pegar no sono mais rápido e acordam menos durante a noite, têm uma qualidade de sono melhor. E também a melhora do humor, né? Tiveram uma melhora na depressão, tiveram uma melhora no humor com atividade física frequente. Da mesma maneira, quando a pessoa parou o exercício físico, ela voltou para a condição anterior. E para eu manter, é a mesma coisa, eu tenho que continuar fazendo exercício. É encarar como se fosse um remédio, né? Então, se eu paro o remédio, eu volto a ter o sintoma, eu volto a ter o problema. Então, eu não posso parar de fazer o exercício físico. Menopausa. Uma mulher em menopausa, quando não faz reposição hormonal, ela também pode se beneficiar da atividade física. Claro, a que faz, mais ainda. A que não faz, ela tem afrontamento, depressão, estresse, ansiedade, distúrbio do sono, começa a perder massa óssea, doença cardiovascular, começa a ganhar peso, principalmente um padrão masculino, em volta da cintura, né? O ideal dessa mulher é fazer uma remodulação hormonal, né? Repor as hormonas dela, né? O estrogênio dela, a testosterona dela, a progesterona dela, não progestágenos, não estrogênio equino do cavalo, da égua, nada disso. Feito isso, né, a atividade física ela é fundamental para a recuperação óssea, do sono. Porém, mesmo as pessoas que, infelizmente, não podem fazer a remodulação hormonal, também se beneficia da atividade física. Então, existem muitas maneiras de controlar, né, a menopausa, mas a atividade física ela é o número um, né, a alimentação e a atividade física. Então, como que ela vai agir? Ela vai melhorar o estresse, porque quando a pessoa faz atividade física, o nível de estresse vai diminuir, vai ajudar na perda de peso, vai melhorar nos afrontamentos, porque vai controlar os fogachos, né? Vai melhorar a massa óssea por estímulo e vai melhorar a tensão arterial, as doenças cardiovasculares em geral. Então, o que a mulher pode fazer? Tudo, né? Ela pode fazer exercícios de força e tudo que seja aeróbio, de preferência intervalado, fazer uma alta intensidade, uma baixa intensidade. Se ela fizer depois de uma atividade física, fazer 10 minutos, se fizer sozinho, 25, 30 minutos, tá? Obesidade. A obesidade, o paciente obeso é um paciente inflamado, né? Então, todo paciente obeso, mais dia menos dia, vai evoluir para uma síndrome metabólica, né? Então, ele vai acabar ficando hipertenso, acabar ficando diabético, vai acabar tendo o colesterol alterado. Então, a atividade física, ela é fundamental para eu conseguir um sucesso no emagrecimento do indivíduo, né? Tentar emagrecer só com dieta é ingrato, porque a pessoa sofre e não vai conseguir obter resultado, porque ela vai perder muita massa muscular. E a massa muscular é fundamental para o nosso metabolismo, né? O nosso metabolismo não é da gordura, a gordura tem metabolismo baixinho, né? Porque a gordura é um tecido de reserva, não é um tecido ativo, né? Já a musculatura não, a musculatura é um tecido ativo, é um tecido que consome muita energia, metabolicamente muito ativo. Então, se eu tenho mais músculo, eu vou precisar comer mais para manter minha musculatura. Então, é fundamental associar a dieta de perda de peso à atividade física de força, de hipertrofia, de musculação, para eu poder aumentar minha massa muscular, aumentar o meu metabolismo e, com isso, baixar a minha taxa de gordura, né? Porque eu tenho que ter um déficit calórico. Se eu tenho um metabolismo maior, mesmo que eu coma igual, eu já começo a ter um déficit calórico do que eu tinha antes,
tá? Então é fundamental. Atividade física também interfere no sono e na depressão. Então, tem vários estudos que mostram que as pessoas que fazem atividade física aumentaram o número de horas que dormia e também reduziu o tempo de pegar no sono. Eles conseguem pegar no sono mais rápido e acordam menos durante a noite, têm uma qualidade de sono melhor. E também a melhora do humor, né? Tiveram uma melhora na depressão, tiveram uma melhora no humor com atividade física frequente. Da mesma maneira, quando a pessoa parou o exercício físico, ela voltou para a condição anterior. Então é muito importante a consistência, né? A pessoa pegar como um hábito de vida, ser consistente, como se fosse um medicamento que a gente toma todo dia, tá? Doença cerebrovascular. Também tem vários estudos que mostram que o melhor poupador da nossa memória é o exercício físico. É a melhor coisa para nós não perdermos a memória. Então, o paciente que é sedentário perde a memória muito mais rápido do que o paciente que pratica atividade física regular, né? Então, é muito importante. Isso é independente de outros fatores de risco. Não interessa se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, né? A atividade física vai prolongar a função cognitiva desse paciente, tá? E o risco cardiovascular, ele tem uma ligação com o declínio cognitivo, né? É muito maior nos estudos. Então, a gente sabe que é tudo interligado. Assim como a atividade física melhora os riscos cardiovasculares, também vai melhorar o sono e a cognição, né? A nossa memória. E a depressão também, né? Existem algumas sugestões de terapeutas, teve um terapeuta, de fazer o jogging, né? Fazer uma corrida ao lado de um deprimido, né? Teve um psiquiatra, um terapeuta, que experimentou começar a correr com os seus pacientes, né? E ele dizia que, que a abordagem da caminhada ou da corrida é uma abordagem que não é aquela de ficar no divã conversando com o cliente, né? Era uma abordagem menos conflituosa, né? Segundo ele, né? O paciente não está olhando, está lado a lado ali, correndo, olhando para frente, não está olhando um para o outro, né? E uma conversa é um ambiente menos opressivo, né? Menos ameaçador do que daquela clínica, o consultório, né? E o paciente vivencia aquela situação. Então, nisso eles sugerem que a atividade física também é uma forma de terapia, né? Quando a pessoa faz uma atividade física em grupo, ela tem uma função de terapia, né? Fibromialgia. Fibromialgia também melhora imenso com a atividade física. Infelizmente, alguns pacientes falam que não podem fazer exercício porque têm fibromialgia. Não, eles devem fazer exercício, né? Então, um treinamento, seja aeróbio, seja de força, é fundamental para um paciente que tem fibromialgia, né? Tem vários exames que eu vou deixar aí para vocês, estudos, né? Que mostram que melhoram um aumento do desempenho, diminuição da força, diminuição no toque, dos pontos sensíveis, melhoria da dor, né? Em pacientes que começam a praticar atividade física regular, ambas de força e intervalado. Artrite, mesma coisa, os pacientes com artrite reumatoide, degenerativa, o exercício melhora muito a resistência, por quê? Porque ela vai fortalecer a musculatura, né? Então ela vai aumentar a flexibilidade articular, ela vai melhorar toda a função daquele joelho, daquela parte que está lesionada, né? Lembra que o músculo tem uma ação anti-inflamatória. Imunidade também, né? O exercício físico vai modular, é um modulador da nossa imunidade. A gente sabe que o exercício físico regular e moderado, o excesso é o contrário, né? Se a gente fizer exercício em excesso, ele vai baixar a nossa imunidade. O que a gente está falando não, é um exercício controlado e frequente. Comparação do treino intervalado aeróbico com o moderado contínuo. Então, assim, a gente já sabe que quando eu faço um exercício intervalado, eu tenho um estímulo muito maior do meu VO2 máximo, eu aumento a minha capacidade cardiopulmonar. Então, ele é recomendado.
tá? Eu fazer um desafio, né? Não aquela corrida de jogging, 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 não. Fazer alguns sprints, né? Fazer alguma coisa que recrute o meu coração, né? Então, prescrição dos exercícios. Como é que eu vou prescrever exercício, né? Igual prescrever um medicamento, né? É como eu vou prescrever um remédio, né? Então, eu tenho que estabelecer algumas metas. Então, eu vou fazer assim, eu vou falar para o meu paciente que ele tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana, né? Então, ele pode ser 30 minutos ou 60 minutos, moderado 5 vezes por semana, ou 20 a 60, vigoroso 3 dias na semana, tá? Uma sessão contínua e várias sessões curtas, com menos de 10 minutos, também é aceitável. Lembra, a gente tem que negociar com o nosso paciente, né? E depois ele vai progredindo, vai aumentando a quantidade de exercício, né? O exercício de resistência também é fundamental. Então, o ideal é ele fazer 2 a 4 séries de exercício para melhorar força e potência, né? E ele pode até começar com 20 repetições, 15 repetições, para melhorar a resistência muscular, né? E depois ir diminuindo esse número de repetições e aumentando a intensidade. O mais importante é ter mudança de estímulo, ele ter vários estímulos, né, diferentes ao longo do treinamento. Para isso, o professor, o PT, o personal trainer, vai saber muito melhor que eu explicar isso para o paciente, tá? E sempre tem um descanso de 48 horas entre as sessões. Junto com esses exercícios, lembrando sempre de associar exercício de flexibilidade, exercício funcional, né, para equilíbrio, para core, né? Então, o médico ele tem que lembrar sempre que ele tem que ter uma visão geral, né, do paciente e que em todos os pacientes, doentes, saudáveis, se beneficiam com atividade física regular, tá bem? Qualquer dúvida, deixe no meu contato, podem me mandar mensagens, questões, que eu vou procurar responder a todos, tá bem? Beijinhos, até a próxima.